Olá, esse é o Poder 360 Entrevista. Hoje contamos com a presença do economista e presidente do Oxford Group, Carlo Barbieri. Olá, Carlo, é um prazer contar com a Olá, sua presença conosco hoje. muito prazer estar contigo. É sempre uma honra participar do seu programa. Carlo, minha pergunta inicial é relacionada à pandemia da Covid-19. O presidente Trump tem sido muito criticado pela condução da pandemia nos Estados Unidos. O senhor vê algum impacto dessas críticas, de como ele tem lidado com toda a questão da descredibilização dos cientistas, de uma reação mais atrasada à pandemia, né, no começo, minimizando a gravidade? O senhor vê algum efeito disso nos votos independentes, daquelas pessoas indecisas que ainda não decidiram seu candidato? Olha, logicamente, o Trump tem dois fatores muito difíceis de superar no processo eleitoral. O primeiro deles é justamente esse caso da pandemia. Ele, no início, ele não valorizou a importância da pandemia. Ele, de alguma maneira, achava que ela deveria ser minimizada para poder não paralisar a atividade econômica do país, que era a grande plataforma eleitoral dele. Nesse sentido, ele acabou ficando numa posição, digamos assim, dúbia. Por um lado, ele queria minimizar de tal maneira manter a economia, mas, por outro lado, havia uma pressão popular porque a quantidade de pessoas afetadas pelo vírus crescia de uma maneira estratosférica. Os Estados Unidos é o país que mais pessoas perdeu vida por causa da pandemia, e isso tem influenciado de uma maneira significativa a prova da capacidade dele de gerir uma crise desse tamanho. E você pode ver que toda a plataforma do Partido Democrático está baseado em dois itens fundamentais. O primeiro é a incapacidade do Trump de gerir esse problema, e o segundo é ser contra o Trump. Então, a plataforma anti-Trump ganhou um fator fundamental no Partido Democrático, que é a criação da unidade. Mas ficando só na pandemia, eu acho que tem uma influência muito grande e muito pouco provável que ele consiga reverter essa imagem negativa dele. Carlo, a economia sempre foi uma das bandeiras políticas de Trump, e também um de seus triunfos durante parte do mandato. Mas com a pandemia, o desemprego atingiu um índice histórico, né, de 10,2%, ante 3,5%, né, em fevereiro desse ano, antes da quarentena causada pela pandemia. Como que o senhor vê uma eventual recuperação, né, de Trump, aliás, uma eventual recuperação da economia num segundo mandato de Trump? Olha, do ponto de vista econômico, o Trump é uma pessoa bem, digamos assim, capaz de fazer os Estados Unidos crescer, certo? Se você pegar a plataforma que ele lançou para o segundo mandato, em que já de imediato ele promete 10 milhões de empregos no próximo ano, você vai ver que há uma perspectiva de crescimento. E, claro, com a economia voltando ao normal, com a vacinação agora, que eu acredito que no começo do ano praticamente o país volta a uma semi-normalidade, mas há uma série de setores que demorarão para poder se reencontrar, como o turismo, parte de atendimento de pessoas em restaurantes, etc. Então, eu não creio que ele vai conseguir imprimir, se ele for para o segundo mandato, ou de qualquer maneira o Biden, se ele for eleito, um ritmo que estava presente ao final do ano passado, no começo desse ano. E eu não creio que esta plataforma de perspectiva econômica ou reativação econômica tenha o mesmo peso que teve na vez anterior, na eleição dele anterior, né? 2020 foi um palco de diversas manifestações por conta da morte de George Floyd e mais recentemente de Jacob Blake, que foram muito importantes nos Estados Unidos na questão da injustiça racial e a luta contra a violência policial. O senhor vê isso como um fator importante para os eleitores americanos este ano?
Olha, eu acho que vai depender da continuidade dessas manifestações. Na primeira fase, eu diria que nós estamos ainda na primeira fase, ou final da primeira fase, em que a revolta da população totalmente vaga em função do arbítrio de certos segmentos da polícia contra a população em geral e contra os negros em particular, criou um clima de radicalização favorável a uma mudança completa no quadro da polícia americana. E isso, logicamente, vai contra o Trump e vai em favor do Biden. Porém, eu creio que se essas manifestações continuarem desta forma incontrolável, certo? E isto pode ser um tiro no pé. Eu já vejo uma mudança da opinião pública em geral, particularmente dos leitores independentes, de que há necessidade de manutenção da ordem. Os próprios afrodescendentes começam a conclamar a esse movimento mais radical, que pare com essas manifestações que estão destruindo as propriedades, principalmente das minorias, né? Porque eles vão para áreas da cidade que as minorias têm propriedades, têm restaurantes, têm lojas, etc. Então, há uma necessidade do Biden, do Partido Democrático, controlar essas manifestações, porque elas poderão levar a um fortalecimento da campanha do Trump, que prega a lei e a ordem a qualquer custo. E isso pode representar um retrocesso no espaço que o Biden está ganhando no eleitorado afrodescendente e principalmente no eleitorado independente. Certo. O candidato Joe Biden tem feito muitos esforços para atingir essa democracia, né? E tem sofrido muita pressão por parte da ala mais progressista do Partido Democrata para pregar mais diversidade em um eventual governo. Ele fez um aceno com a escolha da senadora Kamala Harris, a primeira mulher negra e asiática a integrar uma chapa presidencial. Gostaria de saber qual a sua opinião sobre esse aceno, né, a essa demografia, se isso é algo que realmente vai impactar no eleitorado, não só democrata, mas também de votos independentes. Olha, a eleição nos Estados Unidos, ela depende fundamentalmente daquilo que a gente chamaria de motivação. Nas últimas eleições, o que aconteceu? O Trump não ganhou, na verdade, como a gente vê pelas próprias estatísticas dos votos populares, certo? A Hillary perdeu. E ela perdeu porque ela não conseguiu trazer as pessoas de casa até a urna, né? Porque a Hillary representava e continua representando o establishment do Partido Democrático e que não motiva a juventude em geral e a esquerda do Partido Democrático em particular. O Partido Democrata é mais ou menos como o PT no Brasil, ele é formado de mais ou menos umas 40 áreas ou segmentos ou divisões. Se você não coloca esses 40 segmentos para irem votar, é difícil de você deixar de perder a eleição. E o Partido Democrata conseguiu uma grande harmonia atualmente em função da sua campanha anti-Trump, ou seja, a nossa plataforma eleitoral tem que ter unidade, porque senão nós não conseguimos derrubar o Trump. Isso tem sido muito bem articulado e com resultados fantásticos junto à motivação, porque você tem, logicamente, nesse diapasão, desde os mais conservadores do Partido Democrático até a ala chamada de esquerda, que isso está trazendo a juventude junto. O que não pode é perder essa posição de unidade dentro do partido, porque poderá representar uma desmotivação de votar. Aliás, essa é a razão pela qual o Partido Democrata está insistindo tanto no voto por correio, porque aí a capacidade do partido, a articulação do partido, de levar esses votos à urna é muito maior do que motivar o eleitor assim que não está muito ainda ciente da importância da eleição a ir até as eleições. Esse voto por correio seguramente será uma grande forma do Partido Democrático conseguir levar uma quantidade necessária para a vitória do partido. O próprio presidente Trump tem criticado muito o voto por correspondência,
que já acontece há muitos anos nos Estados Unidos, mas a expectativa é que esse ano aumente bastante por conta da pandemia. Ele diz que podem resultar em fraudes às eleições e que também não tem toda a logística e pronta para receber esse tipo de modalidade de votação. Gostaria de saber do senhor se você acha que o Trump estaria tentando usar o serviço postal americano para que menos eleitores votem. Olha, o Serviço Postal Americano está totalmente capacitado a receber os votos. A grande questão é o seguinte: quem vai receber o direito de votar em casa? Então, aí é que está a grande divergência real. Por um lado, vários estados, como, por exemplo, Califórnia, eles estão pretendem mandar os votos por correio para todas as pessoas que têm carteira de identidade. No caso da Califórnia, todas as pessoas indocumentadas têm carteira de identidade. Ora, com isso, você traz para dentro da votação um contingente eleitoral muito grande e que pode decidir realmente o pleito eleitoral. A questão e aí que está a grande decisão que no final vai acabar na justiça, é saber, bom, só receberão direito a voto, e que eu acho que essa é a maneira que acontecerá, aqueles que têm o título registrado, os cidadãos americanos com direito a voto, ou todas as pessoas que têm carteira de identidade poderão votar. Porque essa celeuma em torno do correio, na verdade, não é que é irrelevante, é irracional, porque o correio continua tendo capacidade de entregar as correspondências. Eu moro aqui, eu recebo correspondências todo dia, e o acúmulo de novas correspondências não vai atrapalhar e não vai fazer com que haja fraude de jeito nenhum. O correio é capaz e competente de fazer com que os votos cheguem no destino certo, em tempo certo. É mais uma celeuma político-partidária do que propriamente uma incapacidade do correio de entregar os votos em tempo. O candidato Joe Biden tem defendido algumas pautas de alguns candidatos mais progressistas do Partido Democrata, como Bernie Sanders e a Elizabeth Warren, como o aumento de impostos. Como o senhor avalia essa reforma tributária nos Estados Unidos e o impacto disso no voto de pessoas com maior poder aquisitivo? Olha, na verdade, o que é importante é definir esse aumento de impostos, como é que ele incidirá. Eu, como economista, diria o seguinte: se você aumenta o imposto das corporações, você acaba fazendo com que elas mudem de país, o que aconteceu na França, aconteceu em vários países europeus. Quer dizer, na medida em que a corporação consegue mudar o seu headquarter para um país em que as taxas sejam menores, você está transferindo, na verdade, a capacidade de arrecadação do Estado. Então, o aumento dos impostos para aqueles que ganham mais é uma necessidade real em qualquer país, inclusive particularmente nos Estados Unidos, em que você tem, por exemplo, uma pessoa que chegou ontem a um número de 200 bilhões de dólares de patrimônio, como é o caso do Bezos, né? Então, não é possível que uma pessoa tenha 200 bilhões de patrimônio e outras pessoas tenham quase nada, certo? Então, a reforma para que essas pessoas contribuam mais, ela é necessária. Agora, como fazê-lo de tal maneira a não espantar as empresas que geram emprego, aí vai depender de uma certa habilidade. Eu creio que o Biden tem que detalhar mais como seria feito esse aumento, de tal maneira a não espantar o capital gerador de emprego, e sim ficar mais em cima daquele, digamos assim, da arrecadação, em função dos ganhos apenas da Bolsa de Valores ou do mercado financeiro. E eu creio que ele vai chegar a evoluir com essa proposta, senão a classe média, principalmente, poderá deixar de apoiá-lo, o temor de um aumento dos impostos, que foi um dos trunfos do Trump durante o seu mandato. O Trump criticou muito a China também, no começo da pandemia, pela condução dos primeiros casos em Wuhan, e também tem feito declarações, né, com uma retórica inflamatória contra empresas chinesas como a Huawei e o TikTok.
Como o senhor vê isso num cenário comercial? O Trump estaria disposto a abrir mão dessa guerra ideológica para melhorar a relação comercial entre os países? Olha, na verdade, o panorama é um pouco mais amplo, né? Não há dúvida que os Estados Unidos e a China disputam a hegemonia, ou pelo menos a preponderância, no comércio mundial. A China tem um projeto que é conhecido, é público, é do Partido Comunista Chinês, que diz que ela deverá dominar o comércio mundial através da logística em 2025. E esse foi todo o projeto que levou a China a fazer a nova Rota da Seda, a comprar vários portos, inclusive americanos. Aí no Brasil mesmo nós temos várias ferrovias que a China adquiriu e portos. A intenção da China com isso é ter um certo poder sobre o comércio mundial, principalmente para fortalecer a sua capacidade de recebimento de produtos estratégicos, como é a parte de alimentos, minerais e assim sucessivamente. Tanto assim que ela até comprou as duas entradas do Canal de Panamá. Então, esse é um problema econômico de poder. A guerra comercial, propriamente dito, ela tem dois sentidos. Um é, logicamente, diminuir a diferença que há entre a exportação e a importação dos Estados Unidos e a China. Hoje a China exporta para os Estados Unidos 483 bilhões de dólares e importa apenas 165. Isso deu uma capacidade financeira para a China de juntar coisa de 1,2 trilhões de dólares em títulos do governo americano e, a partir dessa sua, digamos, capitalização, exercer esse poder que ela tem tido de compra de portos e de outras coisas mais, principalmente na África, ela domina totalmente a logística. Então, esse é um problema comercial, não é um problema ideológico. A China, convenhamos, a China tem muito pouca disposição de colocar a ideologia acima dos interesses do país e do comércio. Lembremos que a China é o primeiro país da América Latina que reconheceu a China após o rompimento de Taiwan com os Estados Unidos e com as Nações Unidas, foi o Chile. E o Chile, na época, era governado pelo Pinochet, ou seja, a China ela não dá muita importância à ideologia. O Trump colocou isso como um fator de segurança nacional, mas eu entendo que o objetivo dele logicamente, fortalecer a exportação americana. E aí você vê que o mundo está dividido entre duas grandes, digamos assim, filosofias comerciais. A globalização, que foi o mote do próprio governo americano durante muitos anos, através do qual ele aumentou a capacidade aquisitiva da população do mundo em geral, transferindo processos produtivos para a China, para o Vietnã, para o Camboja, e assim sucessivamente. E a política que ele tratou de fortalecer, mas que vinha já desde o governo Obama e até desde o governo Clinton, que são dos acordos bilaterais. O acordo bilateral, ele encontra mais o interesse dos dois países em si. Foi o que aconteceu com o acordo bilateral com o Japão, o acordo bilateral com a Coreia, o acordo bilateral com a Colômbia, com o próprio Chile, e assim sucessivamente. Agora, esta filosofia globalista versus acordos bilaterais, ela está em debate na sucessão presidencial. O Biden segue a linha do projeto globalista, que atende, inclusive, aos interesses da grandes poderes econômicos americanos, certo? Porque, ao transferir a produção para outro país, ele pode comprar um produto mais barato, ter mais receita e, com isso, e mesmo assim, vender o produto mais barato para a população americana. Os projetos bilaterais levam em conta emprego, defesa da propriedade intelectual e assim sucessivamente. Mas são questões ainda não muito claras e definidas. E eu tenho a impressão que não serão abordadas em profundidade nessa eleição. Mas o tema real que eu vejo nessa parte da guerra com a China é a hegemonia, ou pelo menos o poder de mandar no comércio mundial. E aí não é uma questão ideológica, é uma questão de economia, geração de empregos, etc. O que o Biden provavelmente terá que fazer é demonstrar que a sua defesa do acordo
um acordo mais tênue com a China, não é em favor de transferir empregos para a China, mas em favor de um livre comercial que venha a favorecer preços e custos para o consumidor americano. Porque se a população americana em geral achar que o Biden vai poder favorecer a volta da transferência de empregos, isso terá um impacto negativo na campanha dele. Carlo, o governo Bolsonaro tem políticas muito alinhadas com as do governo Trump. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse que Bolsonaro estaria disposto a colaborar com Biden numa possível eleição dele. Como que o senhor avalia aí essa relação comercial entre os países, no caso o Joe Biden seja eleito? Acho que seria obrigação do governo brasileiro, do presidente Bolsonaro, vir a colaborar e estreitar relacionamentos com quem seja o reeleito. Um país não pode ter relações atávicas com um governante, ele tem que ter relações estáveis com o país. E ele tem que, o nosso presidente aí, que adaptar-se à realidade. O Brasil não tem poder de influência na eleição americana, e ele precisa preparar-se para qualquer que seja o presidente eleito. Eu não creio que o Biden vai levar digamos assim, uma tese extremamente ideológica no relacionamento com o Brasil, por causa das diferenças existentes entre os dois. O interesse comercial americano sempre prepondera sobre a parte ideológica, e o governo brasileiro tem a obrigação de se adaptar e moldar a sua política, no caso, principalmente a comercial, ao governo que for eleito. A declaração do ministro, eu, pelo menos pessoalmente, recebi com um grande entusiasmo, porque tira o Brasil de uma rota de colisão absolutamente desnecessária, contraprodutiva e principalmente contra o interesse nacional. Esse foi o Poder 360 Entrevista. Muito obrigado pela sua audiência. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas notificações. Até logo!